Eu nunca escutei detalhes da criação da EasyTaxi. Você idealizou a história? Você pegou e falou, vou criar um aplicativo e conectar os taxistas? Como foi esse momento? Sim, o resumo da história é o seguinte, eu empreendo desde que eu tenho 14 anos, eu vim de uma família extremamente pobre, de Carangola, uma cidade de 30 mil habitantes. Minha avó era empregada doméstica de um homem que foi muito bom para minha vida e me permitiu morar na casa dele, junto com a minha avó. E ali eu cresci e comecei a vender celular ali, cara. E comecei a ganhar um dinheiro que eu fazia intermediação de celular através do Mercado Livre. Né? Então eu fiz tipo um dropshipping de celular naquele momento ali e ganhei meu primeiro dinheiro. Eu precisava me virar porque eu fui pai aos 15, né? Caramba. Eu tenho uma filha de 23 anos, está no terceiro ano de medicina, inclusive. Então eu precisava me virar, eu precisava fazer um dinheiro. Então a minha história do empreendedorismo começa ali como grande maioria dos brasileiros, né? Por necessidade. Na verdade, vou ser bem honesto, que começou porque eu queria comprar uma bateria para minha banda. Daqui a pouco eu desculpo que a minha então namorada na época estava grávida, eu precisava me virar. E aí eu começo a fazer negócios, né? E nunca mais paro. Fasting forward para o Rio de Janeiro 2011. Eu tenho essa ideia numa competição de empreendedorismo, né? Que era de fazer um aplicativo de táxi. Fiz um MVP. Com quantos anos? Com 23, né? 22 para 23 ali. Fiz um MVP dessa ideia, né? A solução prática ali, mínimo viável daquela ideia, que era basicamente um site que você perguntava o nome, endereço, telefone da pessoa, cor de roupa, o botão pedir táxi ia, na verdade, um e-mail para mim. Eu pegava esse e-mail, copiava o endereço, colava ali no Google Maps, usava uma função que existia na época chamada pontos de táxi ao redor. Uma vez que chegava esse ponto de táxi, eu ligava o ponto de táxi, conseguia o táxi para a pessoa e mandava um SMS para ela. Então, na ponta, ela via que ela preenchia um formulário, dava o pedir táxi, chegava um SMS para ela, daqui a pouco o táxi chegava. Para mim era human resources ali fazendo esse negócio dar certo. Isso chama MVP, né? Você tentar validar a solução, tentar entender se as pessoas usariam essa solução, se pagariam por ela, né? A gente viu que funcionava, né? E nessa competição de empreendedorismo eu tive minha primeira frustração, né? Que foi um feedback negativo. E os investidores que ali estavam avaliando as soluções não achou que a minha solução era nem top 3. A gente foi em 4º lugar na competição. E o feedback que eu recebi é muito maneiro, muito mirabolante. Se fosse bom, alguém já teria feito nos Estados Unidos, né? Mal sabiam ele que a Uber já estava começando nos Estados Unidos, né? E outros aplicativos de transporte estavam começando pelo mundo, mas ninguém sabia de ninguém. Não tinha nem tempo do Google ter indexado essas coisas, estava todo mundo meio que no começo. Todo mundo começou ali em meados de 2010, 2011. As ideias, elas nascem ao mesmo tempo, né? Porque em 2009 foi o primeiro ano que o iPhone teve GPS. Então começaram a surgir aí os services apps, né? Porque antes app era ter uma lanterninha, ter o app que fingia que você estava tomando cerveja, não servia pra nada. Era só brincadeira, né? Até que os aplicativos de transporte foram os primeiros que criaram, então, um serviço que servia para a vida real usando um aplicativo. Eu tive essa ideia sem saber de ninguém. E aí, quando a gente procurou, a gente também não achou peer. E aí o investidor que estava analisando lá, alguns investidores, falaram, cara, se isso fosse bom, isso já teria acontecendo no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro, então acho que essa é uma ideia que é muito boa, mas não é para agora, né? Só que o mundo evoluiu exponencialmente, né? Eu não acreditei nesse feedback, eu peguei o único ativo que eu tinha, que era um carro velho, eu vendi aquele carro, os meus sócios também botaram ali suas economias e a gente criou, então, a EasyTaxi, né? Que aí 1 ano depois, a Rocket investiu um caminhão de dinheiro, foram 10 milhões de reais, o dólar era 2 na época, se era, tá? Mais ou menos isso, era 1 e pouco, 2 reais. E eu me lembro que é o seguinte... Por uma parcela muito grande da empresa? Muito grande, 70% da companhia, né? O que foi um grande erro, mas também não tinha opção. Eu estava há semanas de quebrar, essa que era a real. Mas pensa bem, solução mega inovadora, não tinha peer na América Latina, estava há semanas de quebrar. O alemão vem, primeiro ele faz uma proposta para comprar a minha empresa por 5 milhões de reais. 5 milhões de reais era muito mais do que eu jamais havia imaginado na minha vida que eu conseguiria fazer. Lembrando que nesse exato momento eu morava na favela de Santa Amaro. Então eu literalmente escolhia se eu ia almoçar e jantar. Não estou exagerando aqui não, eu fazia. Ou eu almoço ou eu janto, não dá para fazer os dois. O cara vem e oferece 5 milhões de reais pra gente. Só que naquele momento eu virei pros meus sócios e falei, cara, esse cara não é bonzinho, né? Ele não veio aqui fazer um favor pra gente. Se ele tá oferecendo 5 milhões, quer dizer que essa empresa vale 100. 200, sei lá. Eu prefiro falar não pra ele e ver o que volta. Falamos não, e aí faz um negócio, faz outro, movimento aqui, movimento lá. Enfim, resumo da ópera o cara volta e fala assim, tá bom, a gente investe em você. Eu invisto 10 milhões de reais, só que eu quero 70% da companhia. Eu falei, cara, já vou perder o controle, já vai ser complicado, né?
No final do dia, o que acontece ali? O que a gente analisou? Olha só, o cara vai comprar 70% da companhia, mas um Series A no Brasil na época era 500 mil reais. O cara tá me oferecendo 20 vezes um Series A. Só pra gente trazer a valores presentes aqui, um Series A no Brasil hoje é uns 50 mil reais. Era como se alguém oferecesse R$1 bilhão de funding pra você com 23 anos, ali... Com um negócio de 1 ano só de vida. Com um negócio de 1 ano de vida, eu falei, cara, isso é dinheiro infinito. Eu consigo abrir outros países com esse dinheiro. E era dinheiro infinito mesmo. 10 milhões de reais. Eu virei pros meus sócios e falei assim, galera, pode até ser que esses caras não playem a gente vai perder o controle, vai dar problema, mas assim, vai ser uma história bacana pra caramba. A gente vai aprender pra caramba. Pô, mas se der errado, se a gente ficar sem nada, se a gente ficar sem nada, a gente só continua onde a gente tá mesmo, não vai mudar nada na nossa vida. Então vamos embora. Fizemos esse deal com os caras. E, cara, e realmente, assim, foi um deal complexo. Ele é um sócio que não foi um sócio bacana com a gente, não foi uma relação societária legal. A Rocket é muito agressiva. Acho que a turma conhece bem da Rocket, nem preciso ficar falando aqui. Mas o ponto é, no final do dia, eu com 23 anos, eu virei CEO global de uma companhia que o mundo inteiro falava dela, que foi uma das companhias mais icônicas da história do Brasil, né? Todo mundo só falava dessa companhia, capas de revista, era tudo isso. Mas o mais importante é que eu pude abrir 420 escritórios em 4 continentes, em 35 países. E eu tinha ali 23, 24, 25 anos. Aquilo foi uma escola para mim que eu poderia ter feito PhD em Harvard que eu não teria aprendido isso. Afinal de contas, eu teria mesmo, né? Porque ali eu só teria aprendido a produzir conhecimento. A fazer mesmo, você tem que estar no campo de batalha, senão você não aprende nunca, né? Então foi muito rico para mim como fundador, né? Apesar de que eu fui muito diluído da companhia. Na época, ninguém levantava tanto dinheiro assim no Brasil. Eu levantei 180 milhões, né? Naquele momento ele era dinheiro infinito, ninguém levantava essas figures ali no Brasil. Eu trouxe dinheiro de fundo russo, trouxe dinheiro dos fundos do Catar, do Aimina. Então a gente trouxe dinheiro do mundo inteiro ali pro Brasil, né? Foi um grande catalisador de valor ali para Brasil. Vendi Brasil no mundo inteiro, sou um apaixonado pelo Brasil, sou um brasileiro que me considero um soldado do Brasil. E foi o que eu fiz ali naquele momento, vendendo o Brasil para a turma. E a Dilma dificultando a minha vida, hein? A Dilma saudando a mandioca e eu vendendo o Brasil. Não era muito fácil, mas conseguimos vender ali. Até que ali em 2015, eu vendo a minha participação para o controlador, saio para poder fazer outra coisa e faço a Singu, que depois acabo vendendo para a Natura, né, antes de fundar o G4. Na verdade, no ano que funda o G4. E a EasyTax depois se funde com a Cabify, que era o nosso principal competidor ali na América Latina. E aí a Cabify, ela acaba, mata a marca da EasyTax e fica tudo como Cabify, né?